Larissa, o João estava falando do Poder Judiciário. Eu fui atrás de entender como é que fica o governo Lula nessa história. E o que eu ouvi lá dentro foi assim, olha, o governo quer distância disso daí, até para não dar palanque para o Moro. Então, assim, a minha sensação, apesar de todas as críticas que o governo faz à Lava Jato, das comemorações que eram feitas ali nos bastidores, às vezes não tão veladas assim, toda vez que o Apio dava uma decisão, agora todo mundo se afastou. Inclusive, aliados dele no meio jurídico, hoje falavam assim, eu não coloco minha mão no fogo, não. Sobre o governo Lula, Raquel, eu acho assim, já faz um tempo e a gente pode pegar aí como exemplo desde aquele episódio todo de embate entre Sérgio Moro e o presidente Lula, ou depois aquela briga dele também com o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal e agora mais um acontecimento que acaba projetando a imagem de Sérgio Moro, tem uma avaliação muito pacificada dentro do governo Lula que não é bom ficar dando palanque para Sérgio Moro, a ideia é deixar que ele se apague, é o termo que eles costumam usar. Acho que você está correta aí nessa avaliação, sem dúvida nenhuma, mas eu acho assim, eu não sou do tipo que não reconhece os méritos da Operação Lava Jato. Eu que cobri aquilo de perto, você que cobriu aquilo de perto, a gente lembra o quanto aquilo foi um divisor de águas no combate à corrupção no Brasil. E é justamente por isso que é tão incômodo e tão frustrante a gente ver episódios como esse. O que é muito surreal é como a vara de Curitiba acabou se transformando numa espécie de palco para que figuras do meio jurídico enxerguem aquela posição como uma forma de fazer seu grande debut na política, ou seja o que for. E mostra o quanto o nosso processo de escolha e seleção no meio jurídico está falho. E aí eu tenho que citar uma entrevista recente que o ministro Gilmar Mendes deu para mim, onde ele vira e pontua. O problema não está especificamente no que está acontecendo agora, está lá atrás. Essas são, em tese, as melhores mentes que o Brasil produziu no meio jurídico. Os concursos públicos, o processo de seleção é extremamente rigoroso. Como é que a gente está assistindo com cada vez mais frequência, a figuras com critérios éticos tão flexíveis, alçando posições com um destaque tão grande? Então, esse debate tem que ser feito. Eu não sei se é uma questão da gente sentar aqui e falar o problema é discutir uma reforma do judiciário, como diz o Caminoto, porque eu também acho que tem outros elementos que influenciam essa realidade, né? A gente não pode dizer a culpa é do judiciário com tudo o que aconteceu de errado nos últimos anos, seja na política ou na Lava Jato, mas que a gente precisa prestar atenção nesses processos, precisa, porque de fato a gente vê uma posição cobiçada, não é que é um juiz que está ali numa posição que ninguém queria. Né? Depois da Operação Lava Jato, depois de Sérgio Moro, quantos juízes não gostariam de estar na posição dele, não enxergam aquilo como um holofote, como um degrau importante numa carreira? Como é que essas pessoas chegam ali sem filtro? A sensação que dá é que o filtro está falho. Joel, a Clarissa fez todas essas ponderações sobre as questões envolvendo a Lava Jato, isso está sendo investigado, apareceu na Vaza Jato. E esse episódio do Eduardo Apio, isso vai ser esclarecido, né? Hoje ele dizia a amigos, às pessoas próximas com quem eu procurei, ele dava evasivas. Ainda não ouvi a ligação, só vou me manifestar depois que meu advogado der o ok. Aí outras pessoas diziam, não é ele, mas ele está guardando isso para a sua defesa, para fazer uma reviravolta, enfim. Diz o laudo da PF que é ele está ainda se esquivando de responder. Agora, uma questão que fica de fundo sobre o Eduardo Apio é o seguinte: muito do que se critica da Lava Jato é que havia uma suspeição de Sérgio Moro. Depois ele virou político, virou ministro de Jair Bolsonaro e que ele estava envolvido com um lado desta história. Mas e Eduardo Apio?
que seguidas vezes fez um monte de crítica, que colocou o seu login como LUL22, que recomendava em entrevistas a leitura do livro de Emílio Odebrecht, que conta uma outra versão da história, que é reescrever a história. E Eduardo Apio, ele não tem lado nessa história? Raquel, olha que ironia. E eu estou aqui partindo da hipótese de que era ele nas gravações. Tá? Acho que como tem um laudo da PF, dá para partir dessa hipótese de maneira realista, mas estou totalmente aberto também de que se provem que não é, não é. Mas partindo da hipótese de que é ele nas gravações. O juiz Eduardo Apio, um juiz que critica e criticava os métodos da Lava Jato, tem como método seu ligar sob identidade falsa para intimidar o filho de um desembargador que pode ser um obstáculo às suas decisões. O juiz, que está em meio a uma narrativa de esquerda, o juiz, como você mencionou, Raquel, sugeriu o livro do Emílio Odebrecht, negando a existência da corrupção. Então, um juiz que está em meio a essa narrativa de que a Lava Jato teria sido um complô da direita, esse juiz chegou a usar como sigla de acesso num sistema digital lá do judiciário a sigla LUL22. Então, ok, condenam e criticam o Sérgio Moro por ter sido parcial, mas se o que o Sérgio Moro fez, algumas conversas sim erradas, sim condenáveis com o procurador, mas se o que o Sérgio Moro fez é parcialidade, que palavra sobra para a gente falar do Eduardo Apio?